Sejam bem-vindos ao nosso canal Mais África. Este canal é um canal onde vamos conversar com vários convidados sobre o continente africano ou sobre assuntos relacionados com a África. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal, pôr um like e carregar no sino para não perderem nenhum dos próximos episódios. Eu chamo Francisco Santos e vou ser o vosso anfitrião nesta série de grandes entrevistas. Hoje temos o prazer de entrevistar o Dr. José Ribeiro, que é o diretor adjunto do Banco Africano de Desenvolvimento para a região da África Ocidental, que, aliás, inclui dois países dos PALOP, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E é exatamente sobre os PALOP que vamos falar nesta grande entrevista. Dr. Ribeiro, obrigado por nos ter concedido esta entrevista. Para quem não o conhece, agradecia que dissesse, em breves palavras, quem é e que nos falasse do seu percurso, de onde vem e que funções ocupa atualmente no Banco Africano de Desenvolvimento, vulgo BAD. Chamo José Ribeiro, sou o diretor-geral adjunto para a região da África Ocidental. Iniciei estas funções este ano e, antes disso, estava em Angola, onde representei o banco junto a Angola e São Tomé e Príncipe, e também tenho sido representante do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique. Tenho um percurso de engenheiro civil e de economista, que fiz o estudo superior no Canadá e, depois, desde há 30 anos, estou a trabalhar no desenvolvimento em África. Dr. Ribeiro, vamos falar de nós. Nós, os chamados PALOP, ou países de língua oficial portuguesa, que também incluem a Guiné Equatorial. Os PALOP são 6 países dispersos por África, sem fronteiras comuns com outros países que falem a mesma língua, ao contrário dos países anglófonos e francófonos. Isso claramente dificulta a sua integração no conjunto do continente africano. Tendo em conta que estes países se encontram integrados em regiões com línguas e economias estruturalmente diferentes, como vê o BAD esta situação e que planos tem para nos ajudar? Muito bem. Dizer que o BAD tem uma atenção especial desde a presidência do presidente Adesina para com os PALOPs, por vários motivos, porque são economias também importantes. Nós contamos Angola, Moçambique, que são países de algum peso, de importante peso econômico e também populacional. Contamos também com Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, que têm também posicionamento estratégico no continente. Portanto, são países que não têm continuidade geográfica, como referiu, mas somos ligados pelo mar, né? Desde as épocas antigas e também pela migração. Portanto, nós sabemos da história que houve, a movimentação de pessoas de um país a outro, dos PALOPs. Há laços muito antigos e a economia azul, a qual referi, que serve de laço para todos nós. O BAD teve a iniciativa de propor um compacto lusófono com as autoridades portuguesas e as autoridades dos PALOPs. Já foi assinado desde 2018 o tal compacto e que visa a acelerar o investimento privado nos PALOPs, porque é a perspectiva do BAD que os PALOP mereciam mais atenção do setor privado internacional. E, neste sentido, nós temos tido a garantia de 400 milhões de euros do governo português para assessorar ou melhorar o financiamento dos projetos nos PALOPs que têm um conteúdo português, conteúdo privado. E, portanto, esta garantia não está ainda efetivada porque carece de alguns pormenores técnicos, que, aliás, tivemos uma reunião no quadro das assembleias anuais do mês de junho e pensamos que daqui a 2 ou 3 meses poderemos fechar
esta garantia e de forma que seja conforme a todas as leis aplicáveis em Portugal e também as regras do BAD. Então, é onde nós estamos, mas dizer que estamos a avançar, porque com São Tomé e Príncipe, até o final do ano, pretendemos adotar ou financiar um projeto a qual o governo de São Tomé e Príncipe já se prontificou a contribuir parte dos seus recursos do Fundo Africano de Desenvolvimento, que são à altura de 5 milhões de dólares. Então, um projeto do Fundo do Compacto, em São Tomé e Príncipe, que vai visar financiamento de pequenos projetos que o BAD, por norma, não financia de forma direta. Porque o BAD financia de forma direta projetos privados que são, pelo menos, orçados em 30 milhões de dólares. Muitas vezes, em algumas economias, não corresponde necessariamente à necessidade do setor privado local. Muitas vezes, por exemplo, podemos falar de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Portanto, o Fundo do Compacto em São Tomé visa dar resposta a este tipo de solicitação. Cabo Verde iniciou também um fundo neste sentido, que está bastante avançado. Notamos muita iniciativa por parte do governo de Cabo Verde neste sentido. E Guiné-Bissau também estamos em discussões avançadas para estabelecer um tal fundo. Há muito interesse pela parte das autoridades de Guiné-Bissau. No que diz respeito a Angola e Moçambique, já identificamos projetos de certa abrangência, mas vamos aguardar até finalizar a garantia portuguesa para efetivar o compacto. Mas dizer que está a suscitar e de forma justa muito interesse pelo setor privado dos Palopes. Em relação à garantia portuguesa, quais são os obstáculos para que até agora essa garantia não tenha sido efetivada, levando em consideração que a mesma foi assinada em 2018? E já agora, por que Portugal? Porque não outros países que possam ter interesse nos PALOP? Sim, é óbvio que, olhando para as economias dos PALOPs, Portugal é, obviamente, um parceiro importante, estratégico, e para muitos países também uma parte significativa da dívida pública é com Portugal ou com instituições portuguesas. Portanto, não podíamos não olhar para este parceiro, que é também membro do BAD, e que recebeu esta iniciativa de braços abertos. Dito isto, a garantia não foi efetivada ainda porque há elementos da lei das garantias de Portugal que devem ser aferidos, né, em relação ao compacto lusófono, e também elementos que o BAD requer para se conformar com as suas regulamentações. Portanto, são questões técnicas, mas havendo vontade política, o que foi reconfirmado na ocasião das assembleias anuais, nós temos toda a confiança que vamos conseguir. Agora, este compacto não está limitado a Portugal. Aliás, já recebemos manifestação de interesse pelo IFC, o braço do setor privado do Banco Mundial. Há outros parceiros que nós estamos também a trabalhar, com quem nós estamos a trabalhar para se juntarem ao compacto lusófono. Por exemplo, Cabo Verde já mobilizou interesse de algumas entidades, como o USAID. O Banco Mundial também se prontificou a dar alguma assessoria ou ajuda, assistência técnica. Portanto, é aberto. Nós chamamos isso de compacto lusófono, olhando para os países dos PALOPs. Não significa que seja limitado a Portugal, que também tem aceito com muito bons olhos a participação de outros parceiros. Para além do compacto lusófono, provavelmente a ação mais conhecida do BAD em relação às PALOP, quais são as outras intervenções do BAD para com os PALOP? Sim, é de lembrar que desde 1975, de forma geral, 77, todos os PALOPs aderiram ao BAD, depois das independências, né? Então, indo, por exemplo, de leste
Hoje, em Moçambique, nós participamos com 400 milhões de dólares para o projeto de exploração de gás em Cabo Delgado, que é o maior projeto deste tipo e que recebeu um prémio. A nossa participação recebeu um prémio porque o BAD tem um efeito catalisador e tranquilizador perante os investidores privados ao nível internacional, tendo presente a nossa atuação nos mercados financeiros e a cotação AAA. Por exemplo, este é um exemplo. Financiamos também condutas de gás de Moçambique para a África do Sul. Em Angola, neste momento, está em curso um projeto estruturante que vai fazer uma linha de transmissão de alta voltagem em 340 quilômetros de Huambo até Lubango, que é no sul de Angola, e depois, no ano seguinte, pensamos com as autoridades angolanas conseguir fazer a conexão da Angola para a Namíbia e daí para o Southern Africa Power Pool, que é o mercado de eletricidade da África Austral, o que vai tornar Angola como um exportador de energia, porque Angola tem uma capacidade muito grande em energia hidráulica e são por aí 20 mil megawatt, portanto, é uma fonte de rendimento importante para Angola e o BAD investiu, neste caso, cerca de 450 milhões de dólares. Isto foi em 2019 e o projeto está em andamento. É um exemplo, investimos em agricultura na Cabinda e investimos também em saneamento em Angola e muitos outros projetos. Falando de São Tomé, nós investimos também na eficiência energética. A energia tem um papel muito importante, porque é a primeira área do foco do BAD, porque sem energia as economias não funcionam. O nosso presidente, o Dr. Adesina, costuma fazer o paralelo entre a circulação sanguínea no corpo e a circulação da energia elétrica num país, na economia de um país. Portanto, em São Tomé estamos presentes na energia renovável, não só em São Tomé, mas também no Príncipe, com projetos de hidroenergia. Estamos presentes, nós financiamos, aliás, a primeira universidade de São Tomé no passado, e estamos presentes em várias áreas e, obviamente, demos um apoio muito importante no âmbito do Covid-19. Lembrar que o BAD lançou uma iniciativa de assistência aos países africanos de 10 bilhões de dólares contra o Covid-19, que foi distribuído muitas vezes em apoio orçamental. São Tomé beneficiou, por exemplo, e foi muito bem recebido. E também lançamos um social bond, uma obrigação de caráter social de 3 bilhões, foi o primeiro que foi feito e que mereceu também um prémio. Indo para Guiné-Bissau, é um parceiro em que nós atuamos muito na agricultura. Neste momento temos 2 projetos em andamento. Trabalhamos na energia com OMVG, que é a organização do Rio Gâmbia, que vai facilitar também o consumo de energia elétrica, que neste momento em Guiné-Bissau está muito aquém das necessidades. E em Cabo Verde fizemos vários projetos, por exemplo, extensão da área do aeroporto de Praia. Estamos a financiar com a União Europeia a requalificação e a reabilitação dos portos nas ilhas de Maio e de Sal. Portanto, é dizer que somos muito presentes nos PALOPs. Talvez vamos ver como aumentar a publicidade neste sentido. Doutor Ribeiro, nós costumamos ler todas as notas e comunicados do BAD quando estamos à procura de notícias interessantes para publicarmos nos mercados africanos. E reparamos num pormenor. Há pouquíssimas notícias sobre os PALOP nos vossos comunicados de imprensa. Porquê? Primeiro dizer que em muitas reuniões do BAD, aliás, em todas as reuniões, incluindo as assembleias anuais, temos o português como língua de trabalho. Temos interpretação em português e mesmo nas reuniões com os PALOPs, usamos também a língua portuguesa na medida possível e a instituição fez muito esforço para ter equipas que são falantes da língua portuguesa. Não é uma língua oficial, as línguas oficiais são
são em inglês e francês, mas há muita abertura e com a presidência atual do Dr. Adesina, o português tem sido muito apoiado como língua no interior do BAD. E também lembrar que temos responsáveis dos PALOPs, temos o Dr. Mateus Magala, que é o vice-presidente da administração, que é moçambicano. Estou eu como diretor regional adjunto para a África Ocidental, como cabo-verdiano. Temos também uma colega de Guiné-Bissau e mais outros. Portanto, há uma abertura e até encorajamos os cidadãos, os estudantes, os profissionais dos PALOPs a se candidatarem mais. Em termos de notícias sobre os PALOPs, nós devemos dizer que os países francófonos, por exemplo, têm uma tradição mais antiga, diria eu, de solicitar. E também as economias anglófonas são muito agressivas, no bom sentido do termo, em termos de agarrar oportunidade, em termos de atuação do setor privado, de solicitação de todas as janelas do BAD, e é por isso que estamos de olhos postos para os PALOPs, que são países também mais novos, né? Portanto, a maior parte dos outros países africanos tiveram a independência em 1960 e os PALOPs foram mais ou menos 15 anos depois. Isto também há uma influência em termos de desenvolvimento do setor privado, da abertura para com o resto das economias, e nós estamos a acompanhar este processo, mas temos toda a certeza que estamos a ganhar terreno nesta matéria. Depois das perspectivas de crescimento económico previstas para 2021, como é que o BAD vê as possibilidades de recuperação em termos de percentagem de crescimento económico ao longo deste ano de 2022? Ao nível do continente, apostamos por entre 2% a 3%, sendo que houve uma contração significativa dos PIBs em muitos países. Obviamente, nós sabemos, por exemplo, no caso de Angola, com a queda dos preços do petróleo, Cabo Verde com o turismo. Então, é uma situação geral. Mas a recuperação vai ser muito tributária do espaço fiscal que os países vão ter para relançar a economia, porque é preciso que o governo possa fazer despesas, né, para ajudar a relançar a economia. Isto se a maior parte ou uma parte significativa dos rendimentos for usada para o serviço da dívida, pronto, não vai ser possível. Portanto, é daí que nós estamos a combater em duas frentes, nomeadamente ver como assessorar com a questão da dívida. Já falamos de alguns mecanismos que estamos a propor, e também ver como reverter as fundamentais para que também esta retoma não seja uma apenas numérica. Dizer que, por exemplo, estamos a dizer neste momento que a África está a viver a pior recessão desde há 25 anos, porque tínhamos crescimento, etc. É verdade, mas a que ponto este crescimento estava partilhado ao nível das pessoas, na bolsa das pessoas? Esta é uma questão, porque há uma questão de crescimento em termos de volume agregado ao nível nacional, mas isto deve se traduzir em termos de melhoria da qualidade da vida das pessoas, melhoria da competitividade econômica do país, o que nem sempre foi o caso. Portanto, nós estamos a trabalhar para voltar ao crescimento, mas este crescimento deve ser um crescimento sustentável, um crescimento inclusivo, e isto passa também por questões de governação econômica que já tocamos, e que eu acredito sou positivo, porque nas reuniões internacionais em África, que dizem respeito à África, já não temos receio de falar de corrupção, já não temos receio de falar de responsabilização
dos atores. Portanto, e já não temos receio, aliás, antes pelo contrário, de dizer que é importante atingir a transparência. E neste respeito, nós apoiamos muito a digitalização, apoiamos a governação eletrônica em muitos países. Guiné-Bissau, temos um projeto até o final do ano de apoio institucional para a reforma da administração, neste sentido, porque em Guiné-Bissau são 40% mais ou menos dos rendimentos que são usados para salários, e isto é muito importante. Então, a digitalização vai ajudar a ter mais transparência e mais eficiência. Cabo Verde também optou para esta senda e, de forma geral, nós estamos a trabalhar também a ter uma base sustentável para que a retoma, o crescimento seja inclusivo e eficiente para todos os países. Em relação à retoma, especificamente a retoma nos países do PALOP, será que ela vai ser semelhante, diferente? Vai depender dos países serem exportadores de petróleo, como é o caso de Angola? Vai depender da questão do gás de Moçambique? Ou dos países como a Guiné-Bissau? Vai depender do caju? Ou de Cabo Verde e São Tomé? Vai depender do turismo? Ou será que vai haver uma retoma diferente para todos? Sim, de forma imediata, só podemos trilhar pelo que nós temos. Os governos estão a avançar, por exemplo, em Angola, há uma evolução mais favorável do petróleo, mas sei que há muita vontade de transformar ainda mais o petróleo localmente. Neste momento, o país produz cerca de 20% das suas necessidades em termos de produtos refinados, e há ambição para elevar esta taxa. Em Moçambique, já sabemos dos esforços que o governo faz junto à SADC para conseguir controlar a insurgência e reverter os danos, né? E há uma pressão muito forte. Já angariamos o suporte da França para que o Total possa continuar a explorar o gás no país, que é muito importante, como parceiro investidor-chave. E Cabo Verde está a trabalhar com avanço da taxa de vacinação para o retoma do turismo, etc. São Tomé já está, já é possível usar o cartão Visa de forma mais alargada. O BAG trabalhou também neste sentido dos meios de pagamento, e Guiné-Bissau também tem as suas valências. Já falamos do caju, mas a agricultura no geral. Então, de imediato são estas, mas a Guiné Equatorial, esqueci de mencionar, também tem petróleo como elemento importante da sua economia. Mas, além disso, eu acredito que é importante ter ambição. O desenvolvimento não é nada para além, nada que vem de além. Há muitos países que passaram por lá e não tem motivo para que os países africanos, incluindo os PALOPs, não possam se desenvolver economicamente e diversificar a sua economia. Diversificação significa exportar mais bens e serviços para o mundo fora, e isto vai criar resiliência. Portanto, a retoma deve ser de imediato com o que nós controlamos de imediato, mas também com foco a diversificar a economia e a também tornar os Estados mais independentes. Por exemplo, recentemente ouvi falar a diretora do FMI que é muito importante avançar na taxação digital. Por que não? Porque temos uma taxa de penetração muito importante dos telefones, dos móveis em África, e a digitalização do sistema de arrecadação de recursos internos seria uma via. Logo, também não podemos descurar a importância de trabalhar no que diz respeito à agricultura. Estamos a usar meios muito antiquados em África, e hoje em dia a agricultura deve ser modernizada, não temos outra saída, porque 70% das populações, de forma geral,
estão na agricultura, e sem trabalhar na agricultura vamos continuar com os problemas de êxodo rural, de falta de emprego e de insegurança também. São elementos que nós devemos levar em conta, porque a ocupação do espaço do Estado pela população é também um elemento estabilizador muito importante. Cabo Verde e a Guiné-Bissau são os dois únicos países dos PALOP que fazem parte da CEDEAO. Dois países entre 15 que têm economias relativamente pequenas em comparação com os outros, excluindo obviamente a Gâmbia. Como é que o Dr. Ribeiro analisa a posição destes dois países no quadro da CEDEAO? A Guiné-Bissau está, a partir sendo digamos, continental, além de ter também uma parte com muitas ilhas, está mais integrado, digamos, de forma geográfica a CEDEAO, mas temos laços entre Cabo Verde e Guiné-Bissau que são muito importantes. Daí a ideia de juntar as forças para aceder à presidência. Isto seria uma coisa perfeitamente normal. Estes países abrigam também instituições da região, que seja na cidade da Praia ou na Bissau. Eu sei também que mesmo em desporto há também provas que vão acontecer nestes países e por mim é uma questão de afirmação, Nenhum país é pequeno, é a economia que pode ser pequena a certo momento, mas isto é uma questão que pode evoluir. Eu acredito que com mais diplomacia econômica também, os dois países vão conseguir ter mais peso nas decisões da CEDEAO, e acredito também que a CEDEAO esteja aberto a dar igual oportunidade a todos os países para aceder à presidência em devido tempo. Doutor Ribeiro, da minha parte é tudo. Se tiver algo que queira acrescentar ou que ache pertinente para quem vai ouvir a sua entrevista, tenha a bondade de o fazer. Nós estamos à sua disposição. Eu agradeço muito esta oportunidade, novamente, dizer que nem sempre é preciso ver um caminho para saber que ele existe. Estou a referir ao caminho para o desenvolvimento. Todos os países africanos têm a possibilidade de se desenvolver. Nós vimos o que aconteceu em outras partes do mundo. Portanto, nós devemos abordar esta questão de desenvolvimento econômico sem complexo, de forma frontal, e fazer valer as nossas capacidades e as nossas oportunidades que nós temos em todos os países e mais especialmente nos PALOPs. Muito obrigado. Doutor Ribeiro, muito obrigado por nos ter concedido esta entrevista. Sei que o seu tempo é precioso. Até à próxima. Obrigado e bom dia. E assim terminou a nossa terceira entrevista. Espero que tenham gostado. Espero também que regressem para ver as próximas grandes entrevistas, pois prometo, vão ser todas muito interessantes. Mas antes de serem embora, não se esqueçam de subscrever o canal, pois é através da vossa subscrição que ficamos a saber se gostaram e se estamos a fazer um bom trabalho. Não se esqueçam também de pôr um like e carregar no sino para não perderem os próximos episódios. Até à próxima. Cá vos esperamos.